professora, caro professor, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o Rafael Presto, eu sou professor, arte educador, teatrista e escritor. Tenho aí a honra e o privilégio de autorar, junto com a equipe que eu faço parte, diversos materiais e livros didáticos para a rede particular e para a rede pública de ensino. E esse vídeo aqui hoje é um convite para você refletir junto comigo sobre a Base Nacional Comum Curricular, sobre a pedagogia das competências, mas mais especificamente sobre uma competência geral específica da BNCC. Eu estou falando da competência 3, conhecida como repertório cultural. Primeiro ponto de atenção é tentar angular toda a reflexão pelo ponto de vista da professor que atua na ponta, dessa trabalhadora da educação, que o seu cotidiano trabalho faz de fato a escola junto das suas estudantes e dos seus estudantes. Então, eu vou tentar fazer toda essa caminhada reflexiva, pensando a prática de quem no dia a dia faz a escola no seu contexto singular, aula a aula. Mas se a gente pegar o próprio documento da BNCC, como que a competência está definida no documento? Bom, na BNCC, a competência ela é uma composição, uma somatória de 3 grandes campos, né? Então, o que define uma competência é a construção de conhecimento, somado ao desenvolvimento de habilidades, somado à formação de atitudes e valores. Então, é esse tríptico de atuação, digamos assim, esse triângulo de atuação que é mobilizado para responder a 3 demandas fundamentais que orbitam a vida do estudante: o cotidiano, a cidadania, a formação ética e o trabalho, né? Então, qual que é a lógica por trás da ideia de competência, né? A lógica é que o sujeito ele utiliza uma determinada habilidade para aplicar um certo conhecimento, né? E as atitudes desse sujeito se refletem no interior dessa produção. São o arcabouço ético-moral para o ato da habilidade, que é a expressão de um determinado conhecimento na prática. A base propõe 10 competências gerais, que são o núcleo essencial do documento. Então, o currículo em ação, ou seja, o currículo real, né? O currículo que é realizado pela professora, pelo professor, na sala de aula, no seu dia a dia docente, junto com as suas estudantes e seus estudantes, né? Ele acontece a partir de uma tradução, né? Da tradução do conhecimento da cultura escolar que esse professor já tem e já produz a partir dessa gramática das competências gerais postuladas pela Base Nacional Comum Curricular. Nesse movimento de tradução que mora a potência e a beleza da base, mas também o grande perigo dela, né? A potência está justamente na abertura contemporânea e ampliada e multifacetada que essas competências gerais carregam, né? Como o grande perigo está em a gente reduzir toda a cultura escolar e todo o conhecimento acumulado por todas as professoras e professores que fazem a educação, que pesquisam a educação, que pesquisam determinados campos de conhecimento, a gente reduzir essa multiplicidade à ideia de capital humano e a uma espécie de sonho neoliberal na busca da construção desse sujeito que só quer saber de lucro, dinheiro, trabalho e que é incapaz de sonhar outras coisas, outras possibilidades de se completar, de pensar o futuro, de pensar sua vida e de elementos que produzem valor existencial. Como regra, as competências são sempre apresentadas no verbo infinitivo impessoal, que é quando você tem a intenção de não fazer nenhuma indicação ao agente, mas só o processo do verbo, né? Esse jeito de escrever das competências, ele tem a ver com essa abertura, né? Que as gramáticas das competências carregam, esses verbos impessoais e abertos mesmo, né? Que estão esperando práticas concretas e singulares que deem um recheio ao que está ali, né? E com isso chegamos, então, na competência geral 3, repertório cultural, que é a seguinte: 3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Isso é o que está na base e é assim que é definida essa competência geral. A partir dessas ideias amplas, multiculturais, né,
e que mistura cultura e arte, a gente tem uma definição de um campo de positividade que deve ser perseguido, né? Então, falando de maneira grosseira e superficial e resumida, a gente podia definir cultura como a atividade humana que organiza o espaço natural, né? Ela é a consequência, a produção da manipulação do espaço natural pelos homens e mulheres, né? Transformando o espaço à sua imagem, né? Construindo aí o que é a cultura humana e as sociedades humanas, que é onde a gente habita. Nesse sentido, a arte faz parte da cultura, que é essa coisa maior que abarca toda a atividade humana, né? E o que é a arte? A arte é um artefato ou acontecimento que mobiliza o sensível, o sublime, o estético de determinada sociedade. Então, ele é um artefato, um acontecimento que tem como principal objetivo essa expressão e essa comunicação a partir desses parâmetros do sublime, do belo, daquilo que não cabe exatamente na linguagem, mas que é partilhado a partir do campo do sensível. As categorias, né, sublime, belo, estética, elas não são categorias essencialistas. Não existe uma essência do sublime, uma essência do que é arte, né? A gente sabe que cada tempo histórico, cada contexto social produz a sua partilha do sensível e sua forma de compreender esses campos está assentada em determinada tradição de construir essas formas de expressão, né? E é nessa produção viva, material, feita no presente, que a arte acontece e é feita, compondo esse grande tecido que é a cultura humana. Então, ter o repertório cultural como uma das 10 competências gerais que criam a base, o coração vivo da Base Nacional Comum Curricular é uma afirmação da potência e singularidade que os dispositivos da arte e educação podem fornecer e construir com todos os outros conhecimentos, né? Então existem muitas potências em você pensar o repertório cultural como uma das centralidades para você pensar as jornadas de construção de ensino e conhecimento nas escolas, né? A gente sabe que são as experiências artísticas e culturais dentro da escola que terminam gerando um pertencimento desse estudante para esse ambiente da escola, né? É aquele trabalho que ele fez na aula de arte que colou na parede, a apresentação de teatro que ele fez no final do ano, o dia que a escola para ver a apresentação do grupo de breakdance que o professor ficou trabalhando, né? Essas experiências vivas de comunidade, de expressão e de partilha do sensível são responsáveis por muito do pertencimento que esse estudante tem do ambiente escolar. A linguagem que os jovens usam hoje, mediados pelos meios digitais, pelas facilidades de captura de imagem e som, né? As linguagens que esses jovens habitam hoje são, de saída, linguagens de multiletramentos artísticos, né? O celular dele, ele faz um filme, uma produção audiovisual, uma fotografia, ele consegue gravar um ensaio de uma banda, ele consegue produzir muitas coisas. E mais do que isso, ele já domina esse repertório técnico, ele já domina essas ferramentas e já usa esses meios de comunicação, essas múltiplas linguagens artísticas no cotidiano dele, de estudante, para conversar nos grupos de mídia social que ele habita. Então, o repertório cultural também traz essa abertura para essa linguagem contemporânea do jovem e uma tentativa da gente jogar uma luz crítica sobre ela, né? E pensar ela de maneira potente e transformadora. Outro aspecto muito importante, evocado pela ideia de repertório cultural, repertório artístico, é a formação da sensibilidade e a imaginação na cognição, né? Esse é um aspecto de desenvolvimento cognitivo possível, sobretudo através da arte, né? Através da cultura, em que a imaginação ela é encontrada e explorada em completa consciência, né? E quando você estimula a imaginação do estudante, você incentiva o desenvolvimento do prazer estético, que é um comportamento cultural que aguça a percepção crítica do mundo. Quando a gente fala de repertório cultural, e talvez esse seja um dos aspectos mais importantes que eu queria abordar aqui nesse vídeo, a gente está falando de trazer como protagonista
as referências culturais desse estudante para o universo de investigação e jornada dentro da sala de aula, né? Então, é reconhecer e valorizar essas múltiplas culturas juvenis e essas múltiplas culturas da infância que esses estudantes já possuem, né, dentro dos processos escolares cotidianos, né? São essas proposições, esse convite, essa integração desses conhecimentos que promove um ambiente escolar que de fato acomoda múltiplos saberes, porque ele é proveniente dessas experiências que esses estudantes trazem. E como são desse campo cultural e artístico, são coisas que são muito preciosas e que formam parte importante daquilo que eles reconhecem como um valor deles, como uma identidade importante deles, né? Então, esse trânsito entre as sintonias estéticas das juventudes e esse currículo vivo, feito no dia a dia da escola, que usa essas referências, mas também incide o olhar crítico sobre elas, é uma das grandes potências que a gente pode pensar a partir da competência geral do repertório cultural. Isso, com toda certeza, somado às referências culturais e artísticas da professora ou professor, né? Ela também é possuidora, ele também é possuidor de uma cultura familiar e comunitária específica, acrescida de saberes que ele adquiriu na formação universitária, de pressupostos, formulações e impressões pessoais sobre arte e cultura, que foi construído na experiência dele ao longo aí da caminhada dele como docente, né? Então, é muito importante compreender que é um balanço disso, né? Você tem que valorizar a cultura da estudante do estudante, mas também o referencial artístico-cultural do professor, ele é essencial. Mesmo porque, sem esse ponto de diferença, sem esse universo de referências que só o professor e o professor pode oferecer para esse estudante, ele se torna refém dele mesmo. Ele se torna refém dos repertórios culturais e artísticos que estão disponíveis para a cultura que ele habita. E ele não tem como ter um alargamento de mundo. Só possível com esse elemento estranho, ou seja, com esse conjunto de obras, artefatos, referências que vêm de fora, trazido por alguém de fora. Esse alguém é quem? A professora, o professor. Como a gente viu aqui, tem um conjunto de potências imensas em torno de explorar esses repertórios artísticos e culturais nos processos de ensino-aprendizagem como um todo, né? A arte ela não apresenta uma regra ortográfica rígida, né? Ela não tem uma fórmula matemática, uma grande certeza, ela expressa um campo de definição aberto, né? Então, ele é um campo de investigação de bases mutáveis. E é essa abertura experimental e conceitual da arte e educação que permite que os processos de ensino-aprendizagem dela sejam adaptáveis e que eles possam abraçar as características singulares de cada turma, né? Permitindo aí o acolhimento da ambiguidade, a exploração de muitos sentidos, de muitos significados, né? Também é o repertório cultural e artístico que possibilita o acesso aos estudantes a outras formas de lidar com a multiplicidade de informação, textos e hipertextos da sociedade contemporânea, né? Porque criam ferramentas e formas de se apropriar de símbolos e produções culturais de massa, né? Elaborando isso uma visão de mundo que produz sentido existencial, né? Também a partir do repertório cultural e artístico que a gente tem uma possibilidade do estudante ter contato com uma diversidade de obras, narrativas, estéticas, né, que constroem esses referenciais simbólicos e culturais outros, né, diferentes daqueles vinculados pela indústria cultural de massa voltada para a infância e juventude, né. E, por fim, é a partir dos repertórios culturais e artísticos que a gente tem como experienciar diversas técnicas, formas artísticas, né, quando a gente produz obras com diferentes linguagens, seja artes visuais, dança, música, teatro, audiovisual, literatura, enfim, as muitas linguagens que o repertório cultural e artístico abarca, né? Ampliando a capacidade expressiva, né? Possibilitando os estudantes se apropriarem de múltiplas formas, né? De se colocar e de atuar no mundo, né? Construindo simbolicamente não só os seus conhecimentos, mas como também construindo simbolicamente o próprio corpo, a própria identidade, além de ver as materialidades do cotidiano de uma maneira criativa, propositiva, significativa. Eu sou Rafael Presto, espero ter aí contribuído com as suas reflexões e questionamentos em torno da Base Nacional Comum Curricular, em torno das competências e do repertório cultural. Nos vemos por aí, nas veredas e pelejas, buscando aí essa educação que sonha um futuro mais iluminado, menos desigual
e mais cheio de oportunidades e beleza e arte. Tchau, tchau.